Vamos lá, boa noite, boa noite, boa noite para você que está em casa, que não deixa o like nessa porcaria do vídeo, talvez o vídeo não mereça. Você também não deixa uma porcaria de um like, Matheus. O vídeo 6 é os vídeos mais sem like que eu tenho. Mas eu sou insistente, eu ainda continuo gravando, acho que um dia vai valer a pena. Matheus, nós vamos começar, como semana passada a gente não gravou e não foi. Mariana também, que está assistindo agora, eu vou falar do mesmo conteúdo da semana passada, porém com abordagem um pouquinho diferente. O comecinho vai ser mais igual e a abordagem é um pouquinho diferente e vou discutir algumas coisas que passou lá pela prova, ok? O que nós temos? Vamos começar com uma revisão geral da teoria de campos. Nós temos o seguinte, ó, campo vetorial, um campo vetorial. O Josimar não gosta desse termo, mas eu gosto bastante. É um objeto matemático, tá? Ele é uma ferramenta matemática, isso é um campo vetorial. Que tipo de ferramenta? Ele é uma função que para cada ponto do espaço, eu associo um vetor de mesma dimensão que esse ponto no espaço. Então, eu pego um ponto no R3 e associo um vetor de 3 dimensões. Pensando dessa forma, uma função real de uma variável é um campo. Porque cada ponto no espaço eu associo, mas aí depende do que eu vou entender como ponto, o que eu entendo como vetor. Se eu pensar em campos tridimensionais, o que acontece? Quando eu penso em campo tridimensional, domínio 3 dimensões contra domínio também 3. Se eu quisesse fazer uma representação gráfica, eu precisaria de 6 dimensões. Só que a vantagem do campo vetorial é essa, que eu posso representar no mesmo local, eu represento tanto domínio quanto imagem. Só que o domínio eu entendo como um ponto e a imagem eu entendo como um vetor partindo daquele ponto. Então, E no ponto R é um vetor que tem sua origem no ponto R. Certo? Isso é a definição matemática de um campo. Vamos até colocar aqui, ó. Eu vou usar isso aqui, ó. Seja F, olha lá, ó. F, eu vou denotar dessa forma, que é um campo vetorial. Ele tem um domínio contido no R3. E aí lembra, quando eu falo domínio contido no R3, toda vez que eu falo alguma coisa no R3, eu posso entender como ponto, como posso entender como vetor. Em geral, vou entender como vetor quando eu precisar somar, porque a gente não tem uma definição de soma de pontos, tá? E aí, seja, isso daqui é um campo vetorial. Esse é o objeto matemático que nós mais utilizamos aqui no eletromagnetismo. De verdade, eu gostaria de um dia ter tempo, mas também nem sei se eu tivesse tempo se era isso que eu estudaria. Quais são as origens? Porque o eletromagnetismo ele é desenvolvido antes da teoria matemática de campos. Né? As equações de Maxwell, na realidade, elas não são 4, elas são 16 ou 18. E aí a teoria de campos, aí vem um engenheiro eletricista, Oliver Heaviside, e o Maxwell também, eu acho, eles utilizam da teoria de campos e reduzem. Tem até uma teoria, tem um negócio que chama álgebra de Clifford, que eles reduzem as 4 equações de Maxwell a uma só. Mas aí você muda de novo o conceito matemático. Você não vai tratar mais de campos vetoriais, você não vai tratar mais de vetores, vai tratar de um novo elemento que é chamado de um bivetor. Tá? Mas, então, vamos tentar representar aqui. Então aqui, ó, tentar desenhar aqui. Aqui é o espaço tridimensional. Tá? Esse espaço, na minha representação, ele vai ser tanto domínio quanto contradomínio. Eu desenho aqui o meu domínio. Então, todos os pontos que estão naquele volume ali, eles são meu domínio. Como é que eu vou entender um campo vetorial? Olha lá. Para cada ponto, ó, domínio. Isso aqui eu entendo como um ponto. Posso entender como um vetor também. Posso entender como um vetor que está localizando aquele ponto. Mas para cada ponto, no domínio, eu desenho a sua imagem. Então está aqui a imagem, F1, sei lá, estou F1 porque é do vetor R1, tá bom?
Então, eu represento um campo vetorial dessa forma. Essa é a beleza da representação. Presta atenção que campo vetorial, quem pensou a primeira vez em linha de campos, provavelmente foi o Michael Faraday. E o Michael Faraday teve essa brilhante interpretação de linhas de campo. Um dos motivos é que ele não tinha uma formação tradicional, né? Então ele não tinha domínio de matemática. E aí ele imaginava assim, ó, cara, vamos imaginar, eu tenho uma carga elétrica aqui, tá? Ela está fixa, que a gente chama de carga fonte. Se eu vier com uma outra carga elétrica pequenininha aqui, ela vai sentir força. Para onde vai estar a força? Vai estar para cá. E aí ele ficava imaginando os desenhos que os vetores iam ter. Daí nasce a ideia de linhas de campo. Mas, formalizando agora, você vê que isso não é uma coisa que existe de maneira concreta, e sim uma abstração matemática que a gente utiliza para tentar compreender as leis da natureza. Tá? Uma vez dado um campo, você pode me perguntar, tá, mas como é que eu caracterizo um campo? O que eu preciso ter para conhecer completamente o campo? E aí talvez agora venha a resposta daquela questão que está na prova. Primeiro, um campo, quando eu apresento uma fórmula para o cálculo do campo, eu só estou te mostrando a fórmula da imagem. Eu preciso conhecer o domínio desse campo. Eu preciso conhecer os limites até onde que aquela fórmula é válida. Tá certo? Existe um teorema chamado Teorema de Helmholtz, que ele vai falar para a gente que você conhece um campo por completo quando você conhece a sua divergência e o seu rotacional. Então, para eu conhecer um campo por completo, eu tenho que conhecer a divergência de F e o rotacional de F. Tá, o que essas duas coisas vão significar? Então, vamos lá. E tem mais uma coisinha que não tá embutido ali. Tá bom? Tem mais uma coisinha que não está embutido ali. Aqui está embutido uma primeira parte. Está embutido o seguinte, olha, quando eu pegar um campo vetorial, olha só, eu não estou demonstrando o teorema de Helmholtz, estou tentando passar uma outra interpretação. Conhecer a divergência e conhecer o rotacional. O teorema de Helmholtz fala que eu conheço tudo do campo. Então, isso significa que eu posso dividir o campo elétrico, o campo vetorial, em duas partes. Uma par componente que eu vou chamar de paralela e uma componente que eu vou colocar exclusivamente como perpendicular. Mas paralela e perpendicular aqui, a nada. Eu estou colocando isso para dizer que, olha só, eu tenho uma componente que a divergência é zero. Certo? Então, essa componente do campo é uma componente de divergência zero. Certo? Porém, o rotacional daquela componente, que eu coloquei paralela, é diferente de zero. Então, paralelo a quê? A superfície lá do domínio, em algum ponto. Tá certo? Mas é só a notação que é paralelo. Já essa outra componente é uma componente de rotacional nulo. Então ele está dizendo o seguinte, olha, se um campo ele é completamente caracterizado pela sua divergência e pelo seu rotacional, isso significa que eu posso dividir o campo em duas componentes. Uma de rotacional nulo e uma de divergência nula. Então, a divergência do campo vem toda dessa componente. O rotacional do campo vem todo dessa componente. Tá ok? Posso interpretar até de uma outra forma. O campo ele pode ser dividido em duas parcelas. Uma parte conservativa. Qual que é a parte conservativa? A parte de rotacional nulo. E uma parte não conservativa. Ou a gente já sabe que a divergência ela está relacionada com as fontes individuais de campo. No caso do campo elétrico,
A divergência está relacionada à carga elétrica. É uma fonte individual, é um polo gerador de campo. No caso do campo gravitacional, ele está relacionado à massa. Já o rotacional, ele está relacionado a fontes de campo, mas as fontes multipolares. Então, se um rotacional der zero, o que isso significa? Perdão, se o rotacional der diferente de zero, que naquele ponto que o rotacional dá diferente de zero, eu tenho uma fonte de campo. Só que essa fonte de campo tem dois tipos, ou até mais. No caso de carga elétrica, ele vai ter uma carga positiva e uma negativa, que eu vou dizer que elas estão localizadas no mesmo ponto. No caso do campo magnético, a gente vai ver, eu vou dizer que ali tem polo norte e polo sul. No caso do campo gravitacional, não tem escapatória. Você só tem um tipo de massa. Então, obrigatoriamente, por esse raciocínio, sem fazer conta nenhuma, quanto que tem que dar o rotacional do campo gravitacional? Vou seguir o raciocínio de novo. Tanto divergente quanto rotacional, eu posso interpretar como são funções pontuais que localizam o quê? As fontes de campo. Certo? As fontes pontuais de campo. Então, se o divergente dá diferente de zero, quer dizer que naquele ponto você tem uma fonte pontual de campo. Vamos pensar no campo elétrico. Se o divergente deu 3, significa que naquele ponto você tem uma carga positiva, porque o divergente deu positivo. Se o divergente deu menos 3, significa que naquele ponto você tem uma carga negativa. Só que um pouquinho mais aprofundado, você está vendo que o divergente pode dar 3 ou menos 3? O que isso está significando? Que eu consigo separar os dois tipos diferentes de fontes de campo. Tudo bem? Carga positiva, carga negativa. No caso do campo gravitacional, o divergente vai ser sempre negativo, porque só existe um tipo de carga. Um tipo de fonte de campo gravitacional, que é a massa. Não existem duas naturezas de massa, mas existem duas naturezas de carga elétrica. Foi. Já o rotacional, se ele dá diferente de zero, ele também significa que naquele ponto tem uma fonte de campo. Porém, essa fonte de campo, ela está criando um campo circulante. Se esse campo está circulante, vamos lá, ele está nascendo e morrendo nesse ponto. Vamos voltar para o divergente e vamos pensar no campo elétrico. No campo elétrico, se o campo é positivo, se o divergente é positivo, quer dizer que ali tem uma carga positiva. As linhas de campos nascem nessa carga positiva. Se o campo elétrico, se o divergente é negativo, ali tem uma carga negativa, que morre. Se eu tenho um campo de rotacional, seja positivo ou negativo, significa que a linha de campo está rodando. Então, ela nasce e morre nesse ponto. Então, significa que naquele ponto eu tenho os dois tipos de carga. Entendeu? Ficou claro? Ficou claro agora o que é um rotacional? Você falou de rotacional. Rotacional num ponto deu 3. Opa, ali tem carga. Rotacional do campo elétrico deu 3. Ali tem uma fonte positiva e uma negativa. Certo? Se é que a fonte for só o campo, for só carga. Tá? Então ali tem um dipolo. E se for menos 3? Talvez as cargas estejam diferentes. Elas estejam no sentido contrário, indicando uma circulação no sentido contrário. Ficou claro? No rotacional. No rotacional. O divergente localiza a fonte individual de carga. Ou a carga líquida que está ali. O rotacional, ele indica que está rotacionando. Então, ali tem as duas naturezas. Perfeito? Tudo bem? Então, quanto que é o rotacional do campo gravitacional? Tem que ser 0. Perfeito? Porque não existe carga de duas naturezas. Não tem como você ter um campo gravitacional que rotaciona, porque teria que nascer na massa só se tivesse uma massa diferente. Entendeu? Exato. Eu não quis nem falar negativa porque a gente também não fala em polo magnético negativo. Você poderia dar um outro nome para esse novo tipo de massa. Entendido? Então, com essa estrutura, eu posso entender que um campo ele é dividido
numa parte que localiza as fontes pontuais, vou chamar os monopolos, porque cada fonte de campo eu vou chamar de um polo. Então, uma parte que localiza os monopolos e a parte que localiza os multipolos. Tudo bem? Certo? Não. Essa é a parte de divergência nula. Aqui está o rotacional. Então, localiza os multipolos. Entendeu? É porque a divergência aqui é nula. Ficou mais claro? Tá bom? Isso daqui, cara, eu já estou aprofundando muito coisa que você não chega a ver aqui na graduação, mas é só por curiosidade. Tá? Isso é basicamente o teorema de Helmholtz. Dizer isso e dizer isso é a mesma coisa. Tudo bem? Cara, eu acho essa aqui uma matemática muito bonita. Outro dia eu estava até pensando, se eu criar coragem, juro para você, eu preciso criar coragem primeiro. Na hora que eu terminar o curso de engenharia elétrica, eu vou fazer outro doutorado. Vou fazer um doutorado em física e matemática que eu vou aprofundar nessas questões aqui. Mas aí, se eu fico estudando muito, eu não tenho tempo de ganhar dinheiro. Então, né? É por isso que eu estudei tanto e não ganho dinheiro. Esse que é o problema. Gastou tempo estudando. Né? Então tá. Então, quando a gente faz essa análise, só relembrando, rotacional está relacionado à integral do tipo trabalho, integral de caminho de um campo. Já a divergência, que aqui não é rotacional, né? Caramba. O divergente está localizado a uma integral do tipo fluxo. Divergente está relacionado à integral do tipo fluxo. Rotacional está relacionado a uma integral, uma circulação, tá bom? Do tipo caminho. Tá. Mas olha que a hora que eu falo isso, presta atenção. Se o divergente está relacionado à integral do tipo fluxo, esse fluxo é através de uma superfície fechada, né? Que superfície? Então você está vendo que para resolver, quando eu falo de divergente rotacional, eu também tenho que saber o domínio, e talvez esteja aí o problema naquele exercício. Entendeu? Você não sabe qual é o domínio. Então. Certo? Entendido? Então tá bom. Então vamos ver o que a gente já tem, né? A gente já tem, ainda estamos na revisão, a gente já tem o seguinte, temos que a divergência do campo eletrostático em qualquer ponto R, ela é 4π constante eletrostática, densidade de cargas naquele ponto, por mais estranho que isso seja. Tudo bem? Então, isso daqui indica, se ali a densidade de carga, que as fontes pontuais de campo elétrico são cargas elétricas. Esses são os monopolos elétricos. Tudo bem? Os monopolos. Outra coisa é que o rotacional do campo eletrostático, em todos os pontos, ele é zero. Certo? Isso poderia indicar, então, não existe, não tem como eu colocar um dipolo, e esse dipolo está gerando campo, porque se eu põe um dipolo, ele está rodando, né? Tem. Só que eu sempre vou conseguir separar as cargas desse dipolo. O fato do rotacional do campo elétrico ser zero, significa, olha só, por mais que você tenha um dipolo, por menor que ele seja, você sempre consegue uma superfície que isola um dos polos. Por isso que o rotacional é nulo. Tá? Outra coisa que está por trás disso é que o campo eletrostático é conservativo. Tudo bem? Presta atenção que eu estou falando do campo eletrostático. Ok?
Agora vamos pensar para onde que a gente tem que ir. Para onde que a gente tem que ir? A gente tem que ir agora para o próximo campo. Tá? Aliás, se eu quiser calcular a divergência do campo gravitacional, 4π, constante gravitacional, densidade de massa. Rotacional do campo gravitacional, como a gente já sabe, é zero. Tá certo? Zero. Eu poderia até desconfiar que a rotacional do campo elétrico não é zero, eu poderia desconfiar disso, porque existem dois tipos, né? Mas ele acaba sendo zero porque eu sempre consigo separar. Não existe nada que eles vêm grudados e eu não consiga, uma superfície, por menor que seja, que eu consiga separar ali. Tá bom? Por mais que em muitos casos eu possa dizer, naquele ponto ali tem um dipolo, mas esse dipolo não vai ser percebido pelo rotacional, a não ser que eu faça aproximações. Tudo bem? Bom, agora a gente vai ter que pensar um pouquinho mais. Vamos tentar entender o campo magnético. Tá? A primeira coisa, e agora eu não vou fazer todo o suspense que eu fiz na aula passada, porque a gente já sabe, né? Quem são as fontes de campo magnético? Fonte de campo magnético. Fontes. Tá? Quem é que gera campo magnético? Tá, a gente sabe que é o ímã, né? E o fato de a gente já saber que um ímã gera campo magnético, a gente já vê assim que devem ter dois tipos de campo, porque existem dois tipos de força magnética, tanto atrativa quanto repulsiva. Mas a pergunta que eu fiz é o que o ímã tem que o habilita a gerar campo magnético? Cargas em movimento. Certo? Então eu posso até dizer que o campo magnético é uma manifestação relativística do campo elétrico. Porque a partir do momento que eu falo que o campo magnético ele é criado por cargas em movimento, eu estou falando a palavra movimento. O movimento é sempre em relação a um sistema de referência. Tudo certo? Tá? Mas eu não vou entrar nesse caso. Então eu precisaria, matematicamente, de descrever quem são as fontes de campo magnético em termos matemáticos. Tá? A fonte é carga em movimento. Só que isso daqui é uma coisa falada. Carga em movimento. Só que isso daqui está falado. Eu não consigo fazer previsões, eu não consigo matematizar aquilo. Então me dá uma ideia, como é que eu posso descrever matematicamente uma carga em movimento? Quem é que tem que ter velocidade? Uma carga. Não, uma força tem que ter velocidade, pelo amor de Deus, não me mata o coração, não. Uma carga. Carga em movimento. Então, fonte de campo magnético, carga vezes velocidade. Olha por que não precisa de força. Porque essa velocidade é em relação ao referencial inercial. Tá certo? Aliás, é daqui que nasce a teoria da relatividade, tá? Eu estou contando o caminho contrário, mas essa velocidade com relação a quê? Tá certo? É que eu não vou ter tempo, mas o que acontece? Os caras começavam a se perguntar o seguinte: eu já sei o potencial elétrico, passou uma carga em movimento aqui. Quanto tempo que demora para esse movimento da carga causar uma alteração aqui? E aqui eu senti um potencial. Então acontece assim, quando esse cara aqui perceber que a carga passou, a carga está aqui. Então leva um tempo. E aí esse tempo, vai falar assim, potencial de retardo. Quando você tenta calcular esse tempo, sabe onde você cai? Na transformação de Lorentz. Então a transformação de Lorentz ela é obtida a partir do magnetismo. Tudo bem? Só que olha só que isso daqui, isso daqui é uma das formas. Porque isso daqui, carga em movimento, isso daqui como fonte, eu estou falando que isso aqui é uma carga pontual, né? Outra maneira que eu poderia imaginar é um lambda vezes velocidade. Quem que é lambda vezes velocidade? Densidade linear de carga.
Tudo bem? Ah, mas não tem a mesma unidade. Tá, tudo bem, mas aí depois eu só multiplico por um comprimento. Então ali eu tenho outra maneira de descrever uma fonte. Estou igualzinho. Qual que eram as fontes de carga elétrica, de campo elétrico? Carga, densidade linear de carga, densidade superficial de carga, densidade volumétrica de carga. Então, seguindo a linha, me fala uma próxima fonte de campo magnético. Densidade superficial. Não, densidade superficial vezes velocidade. Só que presta atenção que aqui tem que tomar um cuidado nesses dois. Essa velocidade de quem? De todas aqueles, todo esse conjunto aqui. Não é, aqui é a velocidade só dessa carguinha. Aqui é a velocidade de todo mundo que está concentrado naquele comprimento L. Toda a carga que está concentrada naquele comprimento L. Putz, mas como é que eu garanto que todo mundo tem essa velocidade? Está entendendo a bucha? Certo? Exato, um pacote de cada. E aqui, como é que eu garanto? Por isso que nós vamos falar de... Nós estamos calculando o campo magnetostático. Para movimentos... Eu vou usar um termo um pouquinho errado, mas... Corrente estacionária. Não tem variação. Tá? Por fim, a outra fonte que nós vamos colocar é densidade volumétrica vezes volume. Tudo bem? E aí, por analogia, eu vou tentar construir a equação do campo magnético. E aí depois eu construo a equação da força magnética. Por quê? Se a fonte do campo magnético é carga em movimento, então a força magnética vai ser a interação entre duas cargas em movimento. Então, de que maneira que eu vou interpretar isso? Uma certa distribuição de cargas cria um campo magnético, ela perturba o espaço, cria um campo magnético, que quem é que vai sentir essa perturbação? Outra carga magnética. Outra carga em movimento. Outra carga magnética não. Outra carga em movimento. Tá? Mas qual que é o caminho que eu vou tomar aqui? Eu vou, por simples analogia, eu vou construir... Tá vendo que eu fiz bem diferente na semana passada, né? Por simples analogia, eu vou construir a equação do campo magnético para todas essas distribuições. E aí, a hora que eu chegar na distribuição mais geral possível, que é a distribuição volumétrica, eu vou calcular o divergente e o rotacional. Calculo o divergente, calculo o rotacional, e aí eu vou interpretar o resultado do divergente, vou interpretar o resultado do rotacional, e aí eu vou concluir tudo o que eu tenho para concluir do campo magnético. E aí sim eu vou para a força magnética, diferente do que eu fiz semana passada. E aí eu vou pedir a sua opinião sincera, qual que você acha que é mais viável. Para um curso de Eletro 2 e para esse tipo de curso aqui. Vou pedir a sua opinião sincera no primeiro momento, que talvez se estudar mais, você pode mudar ou pode manter a opinião. Eu mesmo estou falando de coração, eu ainda não sei. Então vamos fazer o seguinte. Então eu vou fazer uma pausa para comparação. Pausa. Pausa para comparação. Então vamos lá. No caso do campo elétrico, como é que era o campo elétrico? Campo elétrico num ponto indexado por um vetor R, criado por uma única carga fonte. O campo elétrico criado por uma única carga fonte é K vezes essa carga fonte. Aliás, eu acho até melhor, porque isso aqui a gente usa para carga teste, né? Vamos usar isso daqui, ó. Carga fonte de campo magnético, né? Tudo bem? K, Q. Não. Campo. Vezes o vetor que cai com o inverso quadrado da distância. Já estou no caso mais geral possível. Certo? Estou no caso mais geral possível. Tá? Uma carga fora da origem. Tudo bem? Eu vou colocar um I aqui, constante elétrica. Tá? Se eu quisesse uma equaçãozinha para o campo gravitacional,
Isso daqui é de uma massa de uma carga pontual, né? Como é que seria o campo gravitacional de uma massa pontual? A constante gravitacional vezes essa massa pontual. Então, é uma constante característica do tipo de campo. Na realidade, essa constante ela está relacionada ao sistema de unidades. Então, teoricamente, ela pode ser o valor que eu quiser. Tudo bem? Ok? Vezes quem? O campo que cai com o inverso quadrado da distância. R menos R' pelo módulo de R menos R' ao cubo. E aí acontece um negócio interessantíssimo. Opa! Ao cubo, perfeito. E aí, meu amigo Matheus, acontece um negócio interessantíssimo. A natureza não ia criar dois campos completamente distintos com a mesma equação à toa. Então, a natureza deve, de alguma forma, se comportar de modo a reproduzir essas características de coisas que caem com o inverso quadrado da distância. Tudo bem? Então, como é que deve ser o campo gravitacional? Então, por simples analogia, tá? B de R, por simples analogia, deve ser o quê? Vamos lá. Vai ter uma constante aparentemente que depende apenas do sistema de unidade. Ou seja, lá no caso elétrico, eu falei que se é constante o valor que eu quisesse, só que tem um detalhe. Aqui ela não vai ter o valor que eu quiser. O que eu falei do campo magnético? Ele é um caso relativístico do campo elétrico. Então, essa constante está linkada com essa. Tá? Então, quando eu escolho uma aqui, a outra já está linkada. E o link delas é a velocidade da luz. Quem é que aparece na transformação de Lorentz? Velocidade da luz. Não aparece a velocidade da luz, aparece o quadrado da velocidade da luz. É isso. Se a constante, olha que bonito. Se a constante aqui for 1, ali é 1 pelo quadrado da velocidade da luz. Certo? De maneira que essa dividido por aquela tem que dar o quadrado da velocidade da luz. Certo? Tudo bem? Já a gente analisa as unidades só para você ver, tá bom? Mas é só curiosidade. Então vamos lá. Vezes a fonte pontual. Opa! Só que a fonte pontual de campo magnético é carga vezes velocidade. E o campo que cai com o verso quadrado da distância? R menos R' pelo módulo R menos R' ao cubo. Eu não acredito que a minha esposa está me ligando. Não, minha sogra. É brabo, né, cara? É brabo. Os pessoal, eu falo, eles acham que eu não trabalho, cara. Não é possível. Ai, ai, ai. Tudo bem? Só que aqui tem um problema. Qual é o problema? Ai, cara. É dois vetores. Diferente dos casos anteriores, em que as fontes de campo eram escalares, aqui a fonte é um vetor. E se a fonte aqui é um vetor, que tipo de coisa que eu vou fazer aqui? Né? Pelo visto, não leu que eu estou em aula. Né? O único tipo de produto só pode ser produto vetorial. Tudo bem? Presta atenção que tem algumas coisas diferentes ali no campo magnético. Ele tem, na realidade, aquela lei é dita ser uma lei experimental, tá? Bom, obviamente ela não foi obtida dessa forma, não é assim que você faz física. Porém, nada impediria que eu fizesse a física dessa forma, percebesse essa analogia e fosse testar se isso daqui funciona. Mas só por uma análise simples, Matheus,
Vamos tentar analisar qual seria a unidade de campo magnético. Por analogia, tá? Por analogia, a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb, ou seja, força pela unidade daquele ente que gera campo magnético. Unidade de campo gravitacional, Newton por... Não, por quilograma. Porque quem gera campo gravitacional é a massa. Dessa forma, você já pensou no campo magnético. A unidade de campo magnético é Newton por Coulomb, metro por segundo. Tudo bem? E faz todo sentido que seja. Newton pela unidade daquela entidade que gera campo magnético. Tudo isso é igual a unidade de km, certo? Vezes Coulomb, metro por segundo, por 1 sobre metro quadrado, que aquele ali é o campo que cai com o inverso quadrado da distância. Tudo bem? O que dá para a gente simplificar aqui? Não vai ter metro. Vai ter metro? Não, porque ó, esse metro vai embora com esse vai embora com esse. Certo? Então vai ter, ó, vê se eu estou certo. A unidade do km é Newton, por quê? Coulomb quadrado, vezes segundo, não ao quadrado, segundo ao quadrado. Perfeito. Newton por Coulomb quadrado vezes segundo quadrado. De acordo? Observa a unidade do KE. Do KE está mais fácil. Vamos ver a unidade do KE? Newton por Coulomb ao quadrado. Tudo bem? Vezes metro ao quadrado. Tudo bem? Newton por Coulomb ao quadrado vezes metro ao quadrado. Divide o KE pelo km. Newton por Coulomb ao quadrado corta. O que vai ficar? Metro quadrado por segundo ao quadrado. Deu unidade de quadrado de velocidade. Certo? Só para você não ficar curioso, no sistema internacional, 9 vezes 10 a nona. Newton, metro quadrado, por segundo quadrado. Tudo bem? No sistema internacional, deixa eu ver, 0, é que assim, ninguém dá o km, eles dão normalmente 0 sobre 4π. Só que aí o μ0 está na ordem de 10 a menos 7. 2, 10 a menos 7. Perfeito. Certo? Divide um pelo outro. Divide 9 vezes 10 a nona por 1 vezes 10 a menos 7. Estamos no Sistema Internacional de Unidades, tá? 16. Só que, então, olha só. Olha só. Olha o que a gente fez. KE, isso aqui é só curiosidade, tá? Dividido pela constante magnética é igual 9 vezes 10 a 16 metro quadrado por segundo quadrado. Tira a raiz. 3 vezes 10 oitava metro por segundo. 3 vezes 10 oitava é quem? Velocidade da luz. Então essas duas constantes estão relacionadas pela velocidade da luz. Certo?
Só curiosidade. O foco meu é isso aqui. Tá bom? Então, porque o lance é o seguinte. Se eu sei calcular o campo magnético para uma carga pontual em movimento em relação a quê, hein, cara? Presta atenção que fica um negócio meio estranho aqui, a gente tem que dar uma atenção para isso. Quem que é esse R? Eu vou tentar interpretar, eu não ia fazer isso não, mas temos que fazer isso antes de irmos para os finalmente. Cara, como que está diferente a aula de hoje, né? Comparada da semana passada? Vamos lá. Ó, explicando. Ó. Vamos colocar aqui uma ilustração. Ó. Ó, vamos lá. X, Y, Z. Vamos ler. Vamos ler o que está escrito aqui. Olha só. B de R. Então, eu escolho um ponto no domínio. Esse é o ponto no domínio. E é naquele ponto que eu vou calcular o campo magnético. Aquele ponto, agora também posso interpretá-lo como um vetor. B de R. Eu estou querendo calcular o campo naquele ponto. Mas o campo naquele ponto se deve a quê? A uma carga que está em movimento. Mas essa carga em movimento é localizada por qual vetor? Não. Aqui é o R. É o mesmo R que está lá. Por isso que é B de R. Qual o significado de R' nessas equações? O vetor que localizava a carga-fonte. Então, quem é R' aqui? Entendeu a bucha? Está em movimento. Então, esse R', ele é variável. E aí a questão, o R' sendo variável, o R também não seria variável? Não seria melhor calcular um B de R de T? Entendeu? Então, aqui seria o seguinte, ó. Você tem aqui uma carguinha em movimento, e no primeiro momento eu falo assim, ó, faz de conta, Matheus, que a gente tirou uma foto. Faz de conta que a gente tirou uma foto. Ali, que pá, nesse momento, nesse instante, eu consegui localizar com esse vetor R' fixo. Portanto, ué, cadê minha curso em mundial? Eu não peguei. Ó, aqui está o vetor R menos R'. Aqui está o vetor R menos R'. Bom, pelo menos, peraí, R menos R', tá certo. Pelo menos eu consigo calcular a direção e o sentido, né? Esse é um produto vetorial, dedos palmares na direção do vetor V, fechando para pegar o vetor R. Só que o vetor V eu tenho que pegar origem com origem. Então, vetor V pegando o vetor R menos R'. Então, consigo concluir que o campo magnético está para cá. Tudo bem? E o módulo do campo magnético? Módulo de Q vezes V, módulo do vetor R menos R, módulo disso, seno do ângulo formado. Se ele estiver ao longo de uma linha reta, parece que não vai fazer diferença, né? Ó, observa, porque ali quando eu coloco a velocidade daquela forma, eu estou dizendo que ele está com... também não vai ter tanto velocidade constante. Tem velocidade constante. Porque, ó, aqui é V, ó, que o ângulo θ estaria aqui. Certo? Só que o seno desse ângulo é igual ao seno desse.
daria simplesmente essa distância perpendicular. Independente do ponto que ele tiver. Entendeu? Independente do ponto que ele tiver, ele vai estar apontando para cá, aparentemente. Certo? E como o seno vai dar essa distância, vai dar seno vezes R menos R' vai dar essa distância, parece que o campo ainda, mesmo com R' variável, porque o que interessa aqui não é só o R', é o produto vetorial de V com R menos R' pelo módulo de R menos R', parece que vai dar um campo constante. Tudo bem? Se o V continuar naquela velocidade ali. Entendido? Consegue ver o lance dos desenhos mesmo? Vou até projetar mais aqui, ó, para ver se a gente consegue visualizar melhor. Ó. Aqui, eu quero fazer um desenho mais bonitinho. Aqui está o vetor R menos R'. Aqui está o vetor V. Certo? O ângulo a ser tomado para eu calcular o seno, tá? É o ângulo entre as origens. Bicho, mas aqui eu fiz um desenho feio. Eu desenhei com 90 graus. Aí nem tem campo. No meu apagador eu sempre me perco. Fiz um desenho que não ajuda, né? Tentar fazer um desenho mais bonitinho. Não vai estar muito parecido com aquele que está ali. Aqui está o R menos R'. Vou desenhar essa trajetória aqui. Está mais parecido até. Não está tão distante, não. Aqui está o vetor V. Ele deveria ser projetado aqui. Tudo bem? Portanto, o ângulo que eu calculo seno é esse aqui. Que é esse aqui. Que é o mesmo. Só que o seno de um ângulo é igual ao seno do seu suplementar. Tudo bem? Então eu tenho que calcular o seno. Vou até apagar aqui, para ficar fácil. Então eu teria que calcular o seno desse ângulo. Se eu fechar aqui um triângulo retângulo, fechando aqui para bater 90 graus, seno desse ângulo é cateto oposto pela hipotenusa, né? Na tangente. Seno é cateto oposto, que é essa distância, certo? Que eu vou chamar de D. Seno é a distância, que eu vou chamar de D, pela hipotenusa. Hipotenusa módulo de R menos R'. Percebe que isso vai manter em todos os pontos. Aí a hora que eu for calcular o módulo do vetor campo magnético, vai ficar módulo de Km, módulo de Q, módulo de V, módulo daquilo lá, que dá 1 por R menos R' ao quadrado. 1 pelo módulo de R menos R' ao quadrado. Muda assim. Tudo bem? 1 pelo módulo de R menos R' ao quadrado, vezes o seno do ângulo. Certo? Vezes o seno do ângulo. Mas quem é o seno do ângulo? D. Vamos ver esse aqui. Não, então ele cai bastante. Ele cai bastante. À medida que muda o R', então aquela forma me calcula num tempo fixo. Tem que fixar, é como se eu tirasse uma foto mesmo. Tudo bem? Eu achei que ia cancelar em algum momento, ia dar um módulo. E também nem faz sentido que o módulo seja constante. Porque se imaginar que ela lá longe vai gerar o mesmo campo, nem faz sentido. Tudo bem? E aí aparece um negócio interessante, né, cara? O módulo do campo de uma carga pontual em movimento cai com o cubo da distância, né? Primeira diferença, né, do outro. O caía com quadrado. Tudo bem com essa análise? Então, já conseguimos entender que aquela fórmula ali é uma foto de momento. Vamos ver com distribuições
Vamos ver como distribuições. Vou começar com a distribuição linear. Linear. Eu vou bem mais direto do que foi no outro caso, porque a gente já tem a ideia, né? Porque se é distribuição linear, essa é a fonte. Só que aí a fonte tem que entrar numa integral de linha. Tudo bem? Então, como é que vai ficar o campo magnético? B de R, com aquela mesma ideia que eu estou tirando uma foto momentânea, constante magnética, integral ao longo de um caminho, de quem? Lambda. Cara, eu não gostei muito desse lambda, não. Lambda vezes V, que multiplica vetorialmente R menos R' pelo módulo de R menos R' ao cubo, dr ou dl, né? É que a gente está usando dr para localização ao longo de fios. Como é o vetor R, dr não, dr', que é a localização da fonte. Só que, vamos parar para pensar um pouquinho. Imagina que você está com uma... Porque se tem carga em movimento, tem corrente. Imagina que é uma corrente estacionária. Se é uma corrente estacionária, quer dizer que ela é constante. Se ela é constante, quer dizer que a densidade é constante ao longo de todo o processo. Tudo bem? Ao longo de... Se a densidade é constante... Não quero tirar ela, não. Se a densidade é constante, significa que eu posso escrever aquilo ali como sendo carga sobre o tempo. Perdão, carga sobre o comprimento. Carga sobre o módulo de dr. Tudo bem? Ó, vamos ver aqui. Então, eu vou escrever lambda como sendo carga por, não D, né? Vou escrever por ΔR. Só que a velocidade... Para que a densidade seja constante, você concorda comigo que a velocidade com a qual ele está se movendo também tem que ser constante. Ou seja, essa velocidade é ΔR sobre ΔT. Tudo bem? ΔR sobre ΔT. Quem aqui é por ΔT? Corrente. Ah, e quem é ΔR pelo módulo ΔR? Vetor unitário na direção de quem? Do dr. Então, olha de que maneira que eu posso escrever isso. Isso daqui vai ficar corrente. Lá, km. A corrente que vai sair. Integral ao longo de caminho. Aqui estava o produto vetorial. R menos R', módulo de R menos R' ao cubo. Aqui tinha um dr, né? E aqui tinha sobrado um vetor unitário, certo? Aqui tinha sobrado um vetor unitário. Se aqui tinha sobrado, então sobrou o vetor unitário vezes o módulo de dr. Esse é o próprio vetor da R'. Tudo bem? E aqui, assim, é legal que ali já está a forma para você resolver essa integral de linha. Como que é a forma para aquela integral de linha ser resolvida? Você parametriza a curva, tudo bem? Você parametrizou esse dr, você vai entender como, esse dr', você vai entender como velocidade dt, onde o t é a sua parametrização, faz o produto vetorial e integra com relação a t. Tudo bem? Facinho, né? Bom, facinho não, né? Compreensível.
Vamos ver para a densidade superficial. Vamos lá. Na superficial, não vai ter muito o que mexer, né? B de R igual km. Tudo bem? Integral de superfície. Não vamos perder que superfície é essa. É a superfície ao longo da qual está fluindo carga elétrica. Tudo bem? Sigma V, produto vetorial, R menos R', módulo de R menos R' ao cubo, 10. Tudo bem? Não vou resolver nenhuma por enquanto. Ok? Vamos paralisar depois do recreio. Hoje é o último dia que você vai ter lanche lá. A gente volta e eu vou falar da volumétrica e aí a gente começa a calcular.